Olá, novamente nós estamos aqui com vocês, trazendo assuntos de interesse geral e eu peço para vocês darem o like, vocês se inscreverem no canal e compartilhar. E todas as vezes que tiver novidades, vai tocar o sininho para vocês. Agradecer a Remax, a Azurra Seguros e a Vasculine, que estão patrocinando os nossos programas. Muito obrigado por todas as oportunidades que estão trazendo, não só para nós, mas para todos aqueles que nos ouvem, nos escutam e que estão nos vendo nesse momento. E agradecer muito a oportunidade. Bem, hoje eu trouxe uma pessoa que vai falar de assuntos ligados a todos nós, porque se trata de um problema que, em algum momento, vai se encaixar na nossa vida. É a Ana Rodrigues, gerontóloga e graduada em Educação Física. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, Vitória. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que as pessoas vão tirar o melhor de você. Aninha, vamos falar sobre um assunto que hoje é bastante falado, que o envelhecimento hoje é uma coisa muito mais frequente do que era antigamente. Então, as pessoas hoje, elas estão vivendo mais, né? E sobre esse envelhecimento populacional, o que você pode falar para nós, explicar o que é importante, enfim, que você desenvolva esse tema para nós. Tá ótimo. Realmente a gente está vivendo um envelhecimento populacional mundial, né? Aqui no Brasil, ele envelheceu rapidamente. Em aproximadamente 25 anos, o Brasil teve uma população envelhecida. Então, se você for comparar com um país, por exemplo, como a França, né, que já é um país desenvolvido, a França demorou em torno de uns 120 anos para realmente se tornar um país velho. Então, começando aí o nosso papo em relação ao envelhecimento populacional, eu fiz esse recorte de Brasil e França, por quê? O Brasil é um país em desenvolvimento. Sim. Então, e ele cresceu rapidamente na população idosa, em torno de uns 25 anos. A gente não se organizou e não teve tempo suficiente para isso. Comparando, por exemplo, com a França, que demorou mais tempo e já é um país desenvolvido, então eles tiveram tempo de cuidado de como seriam esses velhos, de como seriam os cuidados com esses velhos, porque o tempo foi maior. Então, eu comecei por aí, só para você entender que a gente tem realmente nas nossas mãos um problema, que, na verdade, pode ser resolvido, mas que foi colocado para a gente de uma forma muito rápida para ser resolvido. O tempo foi curto. E o Brasil é um país que não tem um investimento, né, em gastos públicos dos cuidados. Sim. Isso já vem um histórico disso, né, que já não existe. E com esse envelhecimento rápido, né, dessa necessidade desses serviços acontecerem, menos ainda a gente tem de reservas, de organização, de planejamento. Então, cabe aí aos governos, né, daí para frente, isso não vem de agora, tá? Em 2009, quando eu fiz a minha especialização em geriatria e gerontologia, lá na UNAT-UERJ, já foi em 2009, com a querida Ana Amélia Camarano, que trabalha nos institutos, né, de estatística, já falavam: o Brasil precisa fazer uma reforma, o Brasil precisa fazer uma reforma previdenciária, porque não vai suportar a quantidade de pessoas idosas que vão chegar nesse patamar. E tem um sistema todo previdenciário aí que precisa de uma reforma, né? Porque há um ônus. Então, quando se organiza, quando se planeja, a gente consegue que seja tudo certo. Então, é uma questão que o Brasil tem que ter esse olhar, né, diferenciado, por isso que está tendo
esse monte de reformas aí, e super necessárias. Eu acho que vamos ser positivos e pensar que a gente vai conseguir o mais rápido possível, né? Para que essa política de cuidados, que a gente não tem muito aqui, possa ser feita, né? Políticas públicas, a gente tem uma necessidade urgente em relação a políticas públicas, principalmente para o envelhecimento, né? E, Ana, me diz uma coisa, você acha que isso deve ser começado a ser tratado a partir mais ou menos de que idade? O envelhecimento? É, Então, o envelhecimento, desde que a gente nasce, a gente envelhece, sim, né? sim. A partir dos 30 anos, a gente já tem uma perda, tá? Fisiológica acontecendo. A partir dos 40 mais, dos 50, os 60 é a fase que a gente classifica biologicamente como idosos. Aqui no Brasil, 60 anos, lá fora, 65, tá? Esse é o corte para a fase da velhice acontecer, tá? É um Sim. corte. Mas o cuidado, a partir dos 30, você já pode se cuidar. O envelhecimento pertence a todos nós, tá? Quanto antes, melhor. Por quê? Quando você começa a entender que o seu corpo ele vai mudando ao longo das fases da vida, porque a velhice nada mais é do que mais uma fase. A gente tem a infância, tem a adolescência, tem a fase adulta, né? E tem a velhice. Quanto mais você compreende, Vitória, o envelhecimento que pertence a cada um de nós, porque ele é individual, o seu envelhecimento não é igual ao meu, não é igual ao de quem está assistindo. Quanto mais a gente compreende essa dinâmica do envelhecimento, então, quanto antes, melhor. Quanto mais cedo. Então, idade certa, não sei se teria, mas principalmente a questão da educação para a longevidade. Porque a educação é um processo, certo? Perfeito. Quando a gente tem filhos, a gente coloca na escola, eles têm uma educação, né, de um determinado conteúdo, a gente em casa educa para a vida, para o social, né, para nossas questões civis. Para o envelhecimento não é diferente. Só que o envelhecimento é uma questão biológica, mas Sim. não só biológica. O envelhecimento social. A gente tem o envelhecimento, é onde a gente ganha uma expertise de uma forma diferente. Não é só o nome sabedoria. É um processo que você vai adquirindo experiências, e cada um com a sua bagagem. Sim. Então, os cuidados da pergunta que você falou, a partir dos 30, vamos dizer que você pode visitar um geriatra, que seria um médico especializado em idosos, né? E ter os cuidados com o seu corpo, com a sua mente, né? Porque é tudo integrado. Então, talvez a partir dos 30. Mas não vamos definir muitas coisas, né? Vamos Sim. nos educar de uma forma geral, integral, né? Isso. Eu vejo assim, eu enxergo assim. Cada um é um, né? Cada um é pessoa é um. uma pessoa. Sim, sim. Uma sente de um jeito e outra de outro, né? Vamos falar sobre exercício como remédio. Uhum. Né? Porque hoje tudo é remédio. Tá com dor aqui, remédio. Tá com isso aqui, remédio. Então, e existe já um movimento que a gente vê diferente, que é essa base, né, de se movimentar. Né? A gente escuta vários profissionais falando sobre isso, né, sobre a importância do movimento, Uhum. porque, aliás, tudo é um movimento, né? O planeta está em movimento. Né? A vida é movimento. Isso. Então, o que você falasse sobre isso, sobre o exercício como remédio. Tá. Então, eu vou começar falando assim exatamente do que você falou em relação ao movimento. Tá. E aí eu vou lembrar para todo mundo que nós, seres humanos, evoluímos, eu sempre falo isso, através do movimento. Se você for remeter e relembrar o bebê, né, ele, quando vai se desenvolvendo, que ele vai tendo os primeiros movimentos, né, o tentar mexer a cabeça, o rolar, até chegar à posição de pé, é através do movimento. Não é através só de um pensamento ou de algo diferente. É o movimento. É pura e simplesmente assim que a gente se desenvolveu, desde a época lá atrás da pré-história, onde o corpo do Homo sapiens também foi se desenvolvendo, através do movimento, das necessidades básicas que nós temos
para viver e sermos o que somos, né, como seres humanos. Então, se você for parar para pensar por aí, o movimento, né, através dos exercícios físicos, ele se torna algo essencial para nós seres humanos. E quando a gente associa com os remédios, e aí eu também vou falar um pouquinho a respeito disso, remédio de uma forma como uma cura, como uma melhora, como algo que pode servir para você se melhorar como um todo. E por que um remédio, né? A gente tem que pensar que o movimento ele é feito pelo corpo, mas ele tem um pensamento, né? Do que eu vou fazer antes. Então, a gente tem que, quando pensa em exercício como remédio, sair daquele senso que, às vezes, as pessoas têm, que é só contrair e é ganhar massa. O exercício físico, ele é integral, é o corpo-mente. Nós, seres humanos, não somos só corpo nem só mente, a gente é essa integração. Sim. É por isso que somos o que somos, né? Sim. Dentro da psicomotricidade, a gente atua muito assim, a gente tem emoção, a gente tem um ambiente que a gente interage, a gente tem os nossos sentimentos, a gente tem todo um por trás que faz o ser humano se desenvolver. Então, quando entra a psicomotricidade também, a psicomotricidade, eu estou falando, né, dessa ciência, que é a psicomotricidade, que estuda o corpo do homem no movimento, no seu pensamento, a gente vê que o exercício, ele é algo que pode ser mais lógico para o nosso corpo do que obrigatório. Aí eu vou falar mais um pouquinho disso para não ficar muito abstrata a coisa. Deixa eu te perguntar. Tá. O obrigatório seria aquela pessoa que vai para academia, vamos dizer, por ir. Porque ela vai, todo mundo vai, então também vou. É isso? Esse seria essa questão do exercício físico, eu vou falar para vocês uma coisa. A gente precisa se lembrar que não existe só musculação, não existe só o pilates, o treinamento funcional. Existem várias formas de você se exercitar. Então, é importante você, naquele momento de vida que você vai fazer os exercícios físicos, você vê o qual você, naquele momento, na sua mente, no seu corpo, seu momento de vida, você se encaixa melhor. Porque se você se impõe simplesmente porque tem que fazer, fica muito mais sacrificante. O exercício não tem que ser sacrificante. Ele tem que ser compensatório. Você tem que pensar na recompensa que você vai ter daquilo, de algo que é mais natural, que é o movimento. Sim. O que você vai utilizar dentro dos exercícios, que você tinha falado lá atrás como remédio, é que quando há a contração muscular, né? Qualquer e toda resistência que você faz no seu músculo, a contra-resistência, dentro desse músculo, quando há essa contração, você libera hormônios. Hormônios que são responsáveis por controlar o seu corpo de uma forma geral. E aí eu vou dar uma informação que talvez muitas pessoas não saibam, mas os músculos não são apenas tecidos, eles já subiram de categoria. Eles são um órgão endócrino. Então, pensa aqui comigo. Se o músculo é um órgão endócrino, olha a importância de você manter esse órgão funcionando bem. Sim. Então, para funcionar bem, ele tem que estar em movimento. Se eu estou parada, ele não funciona. Se eu estou sedentária, ele não funciona. Quando a gente contrai o músculo, a gente somente, até hoje, apenas através da contração muscular, a gente libera uma substância chamada irisina, que talvez muitos já tenham ouvido falar. A irisina é uma substância que só é ativada através da contração muscular, ela cai na corrente sanguínea, vai para o cérebro, lá ela ativa uma outra substância chamada BDNF, que é excelente para o cérebro, para essas questões que combatem Alzheimer, Parkinson, as demências, né, que são várias, não são só essas, são várias, e ela ajuda na questão mental. Então, o exercício físico, gente, não é só para o físico.
ele é para a mente também, porque o ser humano ele é integral. Então, a gente precisa saber utilizar as coisas de uma forma integrativa. Integrativa. Por isso que é um remédio. Ele não é uma coisa só, é uma pílula multipotente, entendeu? Certo. E quer dizer que a pessoa, quando ela está assim, por exemplo, muito ansiosa, que ela fica com os músculos retesados, que ela mesmo, às vezes, sente até dor de tanto que ela ficou tensa, né? Aquela tensão. E hoje é muito comum isso, né? Pela vida muito agitada, de muitas perguntas. A pessoa fica, então, muito tensa. Quer dizer que isso não é bom, né? Essa tensão, né? A pessoa tem que... O movimento tem que ser um movimento equilibrado, né? Isso. Essa questão muito interessante que você colocou em relação à tensão, à ansiedade, que a gente passou por momentos assim da pandemia, né? Tanto que eu passei 3 meses dando aula gratuita no Instagram, eu abri o Instagram terças e quintas, eu colocava aulas gratuitas lá, porque muitos colegas também se colocaram disponíveis para ajudar, perdão, as pessoas para cuidarem através do movimento, porque a gente ficou parado, a gente ficou, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Perfeito. Então, quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, a liberação hormonal acontece de uma forma natural, né? Sem você precisar tomar nada, acontece de uma forma natural. E o corpo é tão inteligente que ele mesmo dosa o quanto que ele vai jogar para dentro do seu corpo. O seu próprio corpo dosa. Tá? E aí, o exercício físico, os profissionais de educação física, por exemplo, eles vão ter a dosagem no volume, na intensidade, na quantidade de exercícios necessários para atingir aquilo que é necessário. Por exemplo, a ansiedade, o estresse, a depressão, hoje em dia, ela é uma doença. Né? A gente sabe que a depressão é coisa séria, é uma doença que a gente precisa ser cuidado e ela é multifatorial. Não vem de uma coisa só. Que a doença com o maior número de pessoas hoje. Uma grande quantidade. Né, passam por esse momento, essa situação, que é uma doença séria, né? Isso. Que a gente hoje sabe o que representa. Isso. Porque até então as pessoas achavam que, não, ela não está triste. E, na realidade, é uma coisa muito mais séria, né? Muito mais séria. E a depressão, hoje em dia, ela não é tratada apenas, não é apenas medicamentosa, não é tratada apenas com medicamento. Ela também é prescrito prática de atividades físicas para essas pessoas, exercícios físicos na veia. Porque é isso que, muitas das vezes, vai ajudar a pessoa a sair daquela crise imediata, né? Ajudar a cuidar da mente em movimento, que eu te falei, o corpo em movimento. Ele cuida da nossa mente. O corpo, gente, ele é altamente regulável. E ele tem um autoajuste incrível. Então, uma das morais de história que temos aqui é o autoconhecimento, que hoje em dia está super em alta, mas é o que há. É o de melhor para todo mundo, porque quando você se conhece, você vai dizer, eu adoro a musculação, puxa, mas eu me identifiquei tanto aqui eu me sinto... Só essa sua frase, assim eu me sinto, e fala uma frase positivamente no final, cara, você já se encontrou, então vai, e não para, porque a questão é não parar, porque eu começar e para. Gente, a questão dos exercícios físicos, né, de se manter ativo, né, para você ficar saudável, ter uma longevidade saudável, é um hábito. E hábitos, sabemos que demoram para serem instalados. A gente precisa de tempo, a gente precisa de gatilhos, tanto externos quanto internos. Não adianta só o professor estar lá, vai, é isso aí. Se dentro de você não tem uma motivação tão forte que te faça se manter ali. Certo. Então, é um conjunto, você entendeu? Por isso que o autoconhecimento também faz parte da manutenção da sua saúde, com a prática dos exercícios, com a sua saúde mental, né?
é uma integração total. Eu vou repetir essa palavra talvez aqui várias vezes, porque as pessoas têm que entender que não é uma coisa só. É multi. Nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais. A gente tem a nossa biologia, a gente tem a psicologia toda envolvida, né? A gente tem o social, nosso ambiente interfere muito na gente, entendeu? Sim, sim. A gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça, né? Ana, me diz uma coisa que também eu acho que as pessoas escutam muito e falam muito hoje, e é uma situação que a gente vê de várias formas, né? Você acabou de falar e a gente sabe, né, que realmente tudo é movimento. Mas hoje fala muito em meditação. A meditação é uma forma de você transcender algumas coisas que estão te fazendo mal e você está tendo sintomas de coisas que às vezes você nem tem. Mas só que a meditação tem que ser feita parada. Mas isso também é uma forma de exercitar? A meditação? Sim. A meditação tem várias linhas, né? A meditação, tem o mindfulness. E aí, quando a gente chega nessa área da meditação também, a gente tem que colocar, eu acho que é importante a gente falar, meditação não é religião, né? Sim, não. É um caminho para a gente encontrar um equilíbrio, principalmente na nossa mente, que é poluída de informação, de pensamentos, de sabotadores. E eu penso, Vitória, que é um exercício mental. Sim. Poderoso. Porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Para você se movimentar, você precisa pensar no que você vai fazer. Eu vou me levantar da cadeira. Então, rapidamente, claro que a gente não fica raciocinando passo a passo, porque é velocidade mais do que da luz. Eu vou ter que botar minha mão na cadeira, vou ter que botar o pé aqui. Então, o pensamento, ele é poderosíssimo. Então, quando você organiza o seu pensamento através da meditação, você consegue organizar praticamente tudo que você precisa na sua vida. Tanto, e digo até, né, pela minha leitura, às vezes até de questões de doenças. Você consegue se organizar tanto mentalmente que determinadas dores, determinadas doenças, há pessoas que se curaram do câncer, e são inúmeras, que médicos, exames, não davam esperança ou não viam como sair daquilo e saíram. E muitas falam a respeito da meditação, do estar conectado consigo mesmo. Então, a mente, ela é poderosíssima. Agora, nós pouco utilizamos esse recurso, Sim, não é? Sim. Pouco utilizamos esse recurso. E a gente trabalha o dia todo, o tempo inteiro, o dia só inteiro, jogando muita ansiedade, né? Por tudo, pelo mundo que a gente está vivendo hoje, né? E altamente tecnológico também, que a gente vive numa velocidade talvez maior do que a gente esteja acostumado até então, né? Até então. E uma coisa também que eu vou falar aqui, que agora me veio na cabeça importante, que você falou da meditação, né? A gente tinha falado aqui da depressão, que o exercício também pode ajudar pelas questões hormonais proporcionadas no movimento. O sono. Porque o dormir, quando a gente dorme dentro da nossa cabeça, lá do nosso cérebro, há uma faxina acontecendo. Quando você consegue dormir bem, há uma faxina dentro do cérebro, há uma limpeza, né, de líquidos que vão sendo excretados e liberados para que você possa, no dia seguinte, não só apenas se sentir mais revigorado fisicamente e mentalmente, mas tirar
certas sujeiras, eu estou falando aqui de uma forma bem abrangente para todo mundo entender, depois vocês se aprofundam, leiam, né? Porque senão a gente fica aprofundando muito Sim, lógico. Então, essa faxina cerebral que acontece no cérebro, muitas das vezes livram a gente de doenças como o Alzheimer. Eu ia tocar nesse assunto com você. Eu queria saber exatamente isso, porque o Alzheimer hoje também é uma coisa que a gente vê direto, né? Pessoas assim, com uma certa idade, que a maioria das pessoas tem Alzheimer, né? Demência. E como isso pode melhorar para que as pessoas não cheguem a esse processo, né? Vamos dizer, não é de envelhecimento, porque é um envelhecimento doentio, né? Sim, envelhecer com saúde é maravilhoso, mas quando a gente não tem mais consciência de nada, não sabe mais nada, que infelizmente, o Alzheimer, é uma doença que maltrata muito. O que você pode falar sobre o exercício a nível de evitar esse tipo de mal, né? Que é um mal, né? Isso. A doença de Alzheimer, ela tem alguns fatores que podem desencadear. E aqui eu só vou dar um dado em relação à questão genética, porque antigamente tudo culpava-se a genética. É culpa dos meus pais, né? É culpa da minha genética. Hoje em dia a gente já sabe que apenas 15 a 20% é a genética que a gente carrega, é a que vai determinar quem seremos lá na velhice, tá? Na fase da velhice. Porque a gente para chegar à fase da velhice bem, a gente tem que olhar para trás. Então, por isso que, quando você me perguntou lá numa das primeiras perguntas, quando que a gente deve começar a tratar? O quanto antes, melhor. Sim. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. A gente não pode ficar deixando a vida levar a gente. Quem tem que tomar as rédeas da sua vida é você. Então, agora, na era da informação, é o seu momento de pensar, independente da idade que você esteja, Sim. de que você pode mudar. Então, voltando lá para a genética, de 15 a 20% que é o que domina o seu organismo, o resto é o seu estilo de vida. Olha a nossa responsabilidade aí. É muito grande. Então, mas aí eu vou ser culpada de tudo? Não, gente. Tem várias coisas que acontecem na nossa vida que realmente, às vezes, é inerente a gente. Sim. Mas o que você puder controlar, por favor, controle. Começa os seus exercícios, se tiver que tomar o seu remédio porque você já tem pressão arterial, toma, não deixa de tomar, né? Se você tiver que fazer algum outro tipo, faça, não fica deixando para depois. Então, voltando lá no Alzheimer que você me perguntou, o estilo de vida, tá, que a pessoa levou pode ser um dos fatores que a pessoa desencadeia lá na frente. A genética pode ser um dos fatores que desencadeia lá na frente, porque a doença de Alzheimer, ela é uma, como você falou, ela é uma patologia, né? Sim. Então, se a pessoa está na fase da velhice, ela está nesse problema, ela está com uma senilidade, né? Ela está senil, que a gente associa o senil a uma palavra já, a doença. Quando a gente fala senescência, é o envelhecimento natural. Senilidade é o envelhecimento patológico. Então, entendeu? Tá. Senescência é o envelhecimento natural. E senilidade já é com comprometimento patológico. Por exemplo, um Alzheimer, né? E os exercícios físicos, eles podem auxiliar na lentificação da doença de Alzheimer. A gente não volta, não tem como eu zerar, pelo menos até hoje, nessa data de hoje, não. A gente não tem como zerar, mas tem como lentificar. E os exercícios físicos, eles trabalham justamente no hipocampo, que é uma parte do cérebro onde trabalha a memória, né, o aprendizado. Certo. E os exercícios físicos, eles atuam
nesse campo também. Por isso que eu falei, os exercícios não são só físicos, eles trabalham conectadamente, né? É tudo São integrado, interligados, né? Então, ele ajuda a lentificar assim. No projeto Longevidade em Movimento, que é o nome das aulas que eu trabalho, por exemplo, a gente trabalha muito exercícios de dupla tarefa. Dupla tarefa, ela é riquíssima e já tem estudos falando a respeito dos benefícios de pessoas acima de 60 anos, né, com comprometimento de memória, que não, às vezes não necessariamente Alzheimer, né? Sim. Porque todos nós esquecemos, né, as coisas, né, gente, certo, independente da idade. Mas chega a cidade, a gente já, meu Deus, né? A gente só que tem uma linhazinha que você tem que ver. Será que eu estou esquecendo muito? Será que eu estou com alguma coisa? Aí você vê para avaliar se a coisa está muito densa, se as pessoas estão reclamando muito, as suas amigas estão falando, ai, Vitória, você está muito esquecida. Ai, Vitória, eu falei. Aí você já acende um alerta. Aí na parte clínica, que vão ver se realmente esse esquecimento é de falta de atenção, né? Se de repente, alguma deficiência química, alguma coisa que está faltando no seu corpo, ou se é algo relacionado já à doença. Então, é uma investigação que a gente tem que fazer. Então, voltando lá nos exercícios. Os exercícios eles vão ajudar o Alzheimer assim. E no Longevidade de Movimento, por exemplo, os exercícios de dupla tarefa, o que são? Exercícios onde a gente trabalha a parte motora e cognitiva no mesmo exercício. Então, isso dá, entre aspas, positivamente, como se fosse um curto-circuito, porque faz você pensar no que você vai fazer. Eu tenho que pensar. Por exemplo, eu vou quicar uma bola e vou te responder as perguntas. As perguntas estão aqui. Sim. E o movimento não para aqui. Então, eu dou 2 tarefas para você fazer. Isso é complexo. Quem já está num nível mais elevado, às vezes não consegue realizar. Sim. Né? Independente do nível que esteja, veja só, a pessoa pode fazer. Porque tudo pode ser adaptado. Os exercícios são adaptados, os medicamentos são dosados, as terapias são progressivas. Então, é dosado. É dosado. O exercício também pode ser dosado. Né? Quer dizer, na realidade, é fazer 2 exercícios de uma vez só. Isso é uma estratégia, tá? A gente tem outras. Mas a dupla tarefa, ela é uma das que a gente mais utiliza para melhorar essa questão da memória, né? E da retenção do que a gente está aprendendo, do aprendizado. Certo. E isso você costuma fazer a partir de ter alguma idade ou você já... Isso já é feito com pessoas mais idosas? E dentro do programa e em pessoas que prescrevem, os profissionais de educação física que prescrevem esses exercícios, a partir dos 60, por conta realmente da necessidade de se intervir nessa questão, né? Da melhora da memória, da atenção, né? Sim. Acaba que você desvia também para a questão do equilíbrio, que você vai ter mais atenção. O equilíbrio ele também é multifatorial, tá? Mas também auxilia. Em crianças também é utilizado dupla tarefa. Quando a gente é criança, a educação infantil na educação física é importantíssima para desenvolver tudo isso que a gente perde lá na última fase da vida. Então, são pontas extremamente importantes de serem trabalhadas para que você, nessa meiuca, que é a fase adulta, consiga, através das várias coisas que acontecem na nossa vida que a gente não controla e que a gente controla, possa chegar com longevidade e qualidade na fase do envelhecimento, Vitória, porque aqui não tem que ter... Quando tem ponta solta aqui, é que dá bug lá no envelhecimento. Só que é extremamente difícil, principalmente das gerações para trás, terem sabido disso, porque não se sabia disso tudo que eu estou falando agora. Lógico. A gente está na era da informação. Sim. Agora que está vindo uma avalanche de coisas de caramba, eu não fazia isso. Ou, eu já fazia isso. Ai, que bom que eu fiz isso, porque agora eu estou bem por causa disso.
É isso aí. Sabe? Então, assim, são as pontas muito importantes, a infância, que é o nosso primeiro desenvolvimento, e a fase da velhice, que é a nossa última fase, onde a gente tem perdas, né? A gente tem uma retrogênese. Inclusive que a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo realmente As várias capacidades. coisas no organismo, né? Vai diminuindo, Vai né? diminuindo. E seria nesse sentido também que você estaria falando em ajudar esse processo. Isso, né? ajuda nesse processo. Os exercícios, eles... e agora que eu cheguei aqui nesse momento? Agora você começa aí. Esquece o que foi lá. Começa daqui para frente. Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde. Né? O Kalash sempre fala essa frase, e é verdade, não interessa. Aqui eu estou falando para todos, estou dando informações gerais, mas é para animar de que você tem que começar. Todo Você tem que tempo fazer. é tempo, né? Todo tempo é tempo. Está tendo informação? Aprendeu uma coisinha agora? Aplica. Aprendeu outra coisinha? Aplica, entendeu? Sai aplicando, senão a gente esquece, né? E esse, então, é o seu projeto, né? De longevidade e movimento. Isso, né? longevidade e movimento. Que você aplica, que você trabalha com isso e os resultados são positivos, né? Isso. As pessoas já estão reconhecendo a prática, né? Vamos dizer, disso tudo. Isso, e na pandemia teve muito, a demanda foi enorme. Porque aí é onde a gente viu o quanto que os nossos idosos estavam fragilizados e necessitados dessa questão dos cuidados, né? A gente está vivendo, hoje em dia, a década do envelhecimento saudável, né? Que foi proposto pela Assembleia Geral da ONU, que é de 2021 a 2030. Ela seria de 2020 a 2030, mas não foi devido à pandemia, foi adiado um ano. E ela tem como objetivo justamente trazer para os governos, para a sociedade civil, para as instituições privadas, os cuidados para que todas as gerações possam ter uma vida saudável e longeva, né, com qualidade. E, principalmente, da gente fazendo essa educação para a longevidade e evitando essa questão que a gente tem que a gente tem, não, porque eu não tenho, né? Que as pessoas, às vezes, têm de idade. Tá velho. O idadismo, ele é um perigo para a nossa sociedade, principalmente uma sociedade envelhecida como a do Brasil. Sim. Né? Onde a gente tem mais de 15% da população idosa, segundo o censo de 2022, sendo que a gente está em 2024. Então, talvez já tenha até acrescido, né? Sim, com certeza. Talvez não, com certeza. Então, a gente precisa, dentro dessa década do envelhecimento saudável, como eu falei, todos estão mobilizados para que a gente consiga levar, por isso a educação para a longevidade, para que a gente consiga levar uma cidade mais acolhedora para o idoso, né? Que tem um projeto maravilhoso, Cidade Amiga do Idoso, onde tem as calçadas com acessibilidade, né? Corredores, locais onde possa ter uma iluminação bacana para acolher esse idoso, porque a gente vai diminuindo o equilíbrio, a gente vai diminuindo a capacidade, a acuidade visual, né? Então, a cidade tem que acolher essa pessoa. Então, muito isso bom, é importante também ter esse olhar. É importante inserir essa pessoa idosa, que cada vez mais vai se aposentar mais tarde, primeiro de tudo, porque hoje em dia a gente tem mais saúde, devido à evolução da ciência. Sim. Então, quando a gente tem mais saúde e vai viver mais, vai acabar que a gente vai ter que inserir, né, a pessoa idosa, acima de 60 anos, ela vai estar mais inserida na sociedade do que nunca. Porque antes o idoso ficava mais retraído, mais... o aposentado, né, vem de aposentos, que ele se recolhe aos seus aposentos e fica lá para morrer. Hoje em dia não existe mais isso. O nome é aposentadoria, ok, a gente pegou lá do que veio, mas a aposentadoria não vai ser igual como era antigamente. Porque muitos idosos, acima de 60 anos,
ainda trabalham. Sim. Trabalham porque precisam ou trabalham porque ainda está ali, é produtivo. Certo. Produtivo. E você tem produção, você tem que botar para frente. Porque senão você encolhe, você regride. Certo. Né? Então, essa década do envelhecimento saudável, ela vem ratificar para os governos, para a sociedade, de que temos que fazer com que essa inserção social desse idoso seja feita da melhor forma possível e a mais abrangente possível, né? Muito bom isso tudo, né? Porque é o que você falou, antigamente as pessoas não tinham esses recursos, já cedo já eram velhas, no sentido de parar. De parar. Né? E hoje a gente vê que as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade, né? E o quanto é importante essa integração que você trabalha, que você dá às pessoas nos treinamentos que você faz, nos atendimentos que você faz. E o quanto é isso importante também para a família, né? Porque quanto menos doenças como o Alzheimer envolverem uma família, melhor, né? Porque realmente hoje em dia a gente vê problemas graves de família por causa disso, porque ninguém tratou, ninguém viu. Quando chegou à conclusão, aquilo é o que você falou, já estava estabelecido. Né? Ana, eu queria que você desse um recado assim, final para as pessoas, que você desse uma mensagem para as pessoas, para que as pessoas realmente tenham essa condição de mudar, né, o seu ritmo em função da sua saúde física e mental. Se você puder dar um alô para as pessoas, eu te agradeço. Primeiramente, né, todos nós, é importante a gente ter, antes de mais nada, esse autoconhecimento de quem somos. Porque quando a gente sabe quem a gente é naquele momento, a gente pode buscar dentro de nós e com profissionais capacitados algo que possa levar a gente para a evolução. E a evolução, eu digo, uma evolução total, né? Como ser integral que somos, mente, corpo, espírito, né? Então, busque manter-se em movimento. E aí, para isso, você não precisa de tanta coisa assim. Porque se você, por exemplo, ao longo do seu dia, conseguir se manter ativo a cada hora, 5 minutinhos, estou aqui conversando, eu vou levantar, vou até ali, aí depois eu paro, leio um livro, levanto, vou até ali. Se ao longo do seu dia, a cada hora, você levantar 5 minutinhos e fizer movimentos, ao final do dia você já vai ter saído do que a gente classifica de sedentário. Porque a gente tem um guia de atividade física que pode ser baixado também na internet, que ele diz que a gente tem que ter pelo menos 150 minutos de exercícios durante a semana. Então, durante a semana, e eu estou dizendo 5 dias, meia horinha cada um. Se você conseguir se manter ativo dessa forma, né, 30 minutos por dia, você já saiu da estatística do sedentarismo, que é uma doença que mata muito devido às comorbidades que vêm junto com elas, tá bom? Já saiu. Então, não é tão difícil, mas é importante falar que a prática regular, né, de exercícios físicos é muito importante, principalmente pelo que você ganha com as consequências. Não precisa ser naquilo que você mais odeia. Tem que ser aquilo que te dá prazer, que faz sentido para você. O exercício, ele tem que fazer um sentido para você. Então, você tem que se encontrar em algo que te dê prazer e que te dê resultados. Porque se não estiver te dando resultados, é porque aquilo não está adequado, aquilo não está organizado de maneira correta, tá? Perfeito. Ana, muito obrigada por você ter dado todas essas informações que são tão importantes na nossa vida,
porque na realidade hoje é muita informação, a gente não sabe para que lado vai, e isso que nós precisamos, né? A orientação, cada um da sua maneira, da sua cadeira, e para que nós possamos viver melhor, com mais qualidade. Eu Isso. agradeço muito a você por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer aos patrocinadores, que sempre conosco, a Remax, a Azurra Seguros, a Vasculine, e a todos que participam do nosso programa. E pedir para vocês não esquecerem de dar o like, compartilhar e que vocês se inscrevam, ok? Para estar sempre sabendo das nossas próximas entrevistas, dos nossos próximos momentos juntos, que são muito agradáveis, para que a gente possa estar sempre se reiterando das verdades dos dias de hoje. Muito obrigada e até mais. Obrigada.